Então, como eu disse, esse meridiano de fígado ascendeu pela perna, veio parar aqui na mama, no ponto F14, e depois ele se conectou no acoplado dele, porque todo meridiano tem o chamado Zangfu, órgão e víscera. Então, sempre tem um órgão com uma víscera acoplada. E a víscera acoplada do fígado é vesícula biliar. Então, o meridiano de vesícula biliar acompanha toda a lateral do corpo, mas nesse momento aqui, o meridiano de fígado, vamos dizer, vai acabar e vai se conectar com esse meridiano de vesícula biliar e vai ascender. Então, eu falei dos bloqueios do meridiano e a ascensão, né? Então, o exagero, digamos assim, desse meridiano que vai acontecer e que pode acontecer tanto na região uterina, mas também acontecer aqui na parte de cima. E como é que repercute isso na mulher? Que sintomas dá? Então, a TPM é considerado um excesso, tá? Então, toda TPM, seja ela uma labilidade emocional, que é uma oscilação, né? Então, tem hora que eu tô irritada, tem hora que eu tô triste, tem hora que eu tô eufórica. Ou o mais comum, que é a tensão, a irritabilidade, rompantes de raiva. Isso está relacionado, então, a esse excesso no meridiano. E, além disso, também a irritabilidade por si só, porque a gente sabe que a mulher, quando está desarmonizada no meridiano de fígado, tem uma tendência maior do que, geralmente, o homem, a ter essa irritabilidade e uma tendência a perfeccionismo, a controle. Então, a mulher tem uma tendência, isso não é só você, né? Que a gente pensa, não, eu sou assim, eu sou perfeccionista, eu sou controladora. Não, é uma tendência, geralmente, da mulher, porque tem uma desarmonia muito tênue, muito fácil desse meridiano. Enquanto que o homem, ele tende a ficar mais reservado e quando explode, digamos assim, são grandes rompantes de raiva e eventuais. E a mulher costuma ter mais essa irritabilidade assim o tempo todo, né? Qualquer coisa fica irritada, fala um pouquinho mais brava, aquela braveza do todo dia, que vem acompanhado, como eu citei aí, do controle. Então, na verdade, a mulher quer ter controle sobre tudo, então quer que as coisas funcionem do jeito dela, do jeito X. E aí algo vai contra, né? E você não tá com uma boa relação ali com esse meridiano de fígado, que seria de apaziguar a situação, de ter serenidade, de ter centro e tal, de captar melhor o exterior, e você não quer a todo custo daquele jeito. E isso vai gerar, então, essa exteriorização de irritabilidade, tá bom? Então, esse é um excesso. O outro excesso que a gente tem, que é um bloqueio, na verdade, mas um bloqueio já em ascensão pelo meridiano de vesícula biliar, é a umbralgia, muito comum na mulher, tanto a umbralgia como o bruxismo, que é a tensão aqui na articulação temporomandibular, nessa região, em que fica tenso esse músculo que é chamado masseter, tá? E essa tensão, tanto nesse músculo, que é bem aqui na região desse meridiano de vesícula biliar, quanto aqui no trapézio, são bloqueios desse meridiano, tá? Com excesso. E aqui é interessante, tem esse ponto aqui do masseter, que a gente pode sentir o músculo, aqui a gente abre a boca, abre e fecha, sente que tem um músculozinho aqui entre a mandíbula e a maxila, e a gente pode massagear ele, já um bom resultado que se dá, tá? Fazendo massagem, a compressão desse ponto aqui no músculo masseter. E aqui a gente tem um ponto de acupuntura chamado VB, que é de vesícula biliar 21, que é bem no meio do músculo trapézio. Então, vocês podem fazer de maneira profilática, preventiva, ou quando tá com tensão em ombro, vocês podem pegar, sentir. Sempre a acupuntura, quando vai fazer uma técnica de acupressão, que é pegar um ponto de acupuntura e comprimir ele, sempre no local mais sensível. Então, tem que achar o local mais sensível e realmente fazer uma pressão com certa força. Então, assim, ó, se a agulha, como é que funciona a acupuntura, né? A acupuntura funciona por um estímulo neural, então eu tenho que fazer um estímulo para que tenha uma resposta. Então, da mesma maneira vai ser com pressão, porque senão não vai ter como uma técnica que ela vai usar receptores muito mais superficiais, receptores diferentes da acupuntura, tá? O receptor aqui é um receptor de tátil, tá? Fibras A beta que chama, ao invés de A delta, que é da acupuntura. Então, aqui já vai ter uma resposta menor, que é a mesma resposta que é das massagens ou do TENS, tá? Que é uma técnica, são técnicas que usam esse tipo de fibra neural chamada A beta. Então, vai ter uma resposta menor. Então, eu preciso de um estímulo razoável, então eu tenho que apertar por um certo tempo, sentir esse local doer e com repetição. Mas se você faz com repetição aqui, achando o ponto certinho, sim, é possível que você mesma consiga tratar no início da contratura. O problema é que a gente fica tenso, sente que não está bem, tanto aqui o masseter como a região de ombros do trapézio, e vai deixando, e vai deixando. Então, o ideal é quando a gente já sente que está um pouquinho tenso, você já parar, colocar uma bolsa quente, que ajuda muito a desfazer e a relaxar esse músculo, e já fazer as acupressões. Porque se você demora muito, gera o que a gente fala de uma área de isquemia dentro do músculo, chamada ponto gatilho,
que é uma área em que o músculo fica nem totalmente relaxado, nem totalmente contraturado. Então ele fica no meio do caminho, gerando uma isquemia local. E nesse ponto, quando já gera esse chamado ponto gatilho, e aí você precisa de uma agulha, geralmente, ou fazer uma técnica chamada agulhamento a seco, ou fazer eletroacupuntura para soltar essa área. Então, por isso que sempre tem que ser bem no início. Então, quanto mais precoce, o melhor momento aí de fazer então as acupressões e o uso da bolsa. Além disso, eu quero falar agora na próxima aula sobre a dor de cabeça, porque a última patologia que eu quero trazer aqui, a última desarmonia, relacionada a essa ascensão do yang, do calor do meridiano de fígado, porque ascende para a cabeça. Tem vários tipos de dor de cabeça, isso que eu queria falar, então já vou dar um briefing, por assim dizer, uma síntese de quais são os sintomas de cada tipo, para vocês ficarem bem atentas, porque nem sempre vai ser por desarmonia de vesícula biliar e nem sempre está associada com a menstruação, tá? E com esse ciclo menstrual normal. Mas entender, essa cefaleia pulsátil, lateral, em peso, é no topo da cabeça, e entender o que pode fazer, porque nesse caso de cefaleia, como de irritabilidade, tem técnicas muito eficientes que você mesmo pode estar fazendo de acupressão e relaxamento em pontos aqui da cabeça do couro cabeludo, tá bom? Até a próxima aula, vamos falar então de cefaleia.